Meninas, eu sou a Sayuri Ozaki e eu, Cecília Valares. Hoje vamos conversar com uma amiga nossa, a Lilian, né, Lilian? E ela vai estar contando um pouquinho da história dela, vivência no Japão, criação de filhos, trabalho, marido, passando um pouquinho da experiência, da bagagem grande da Lilian pra gente, né, Lilian? Sim, vamos compartilhar um pouco da vida dela, né? Sim. Então, Lilian, quanto tempo tem de Japão? Como chegou? Vamos ver o Pará aqui do Nihon. Eu vim já faz 27 anos. Eu vim como acho que a maioria veio no começo com a intenção de ficar 2 anos, juntar dinheiro para a faculdade e voltar para o Brasil. Mas aí o tempo foi passando, fui me acostumando, tendo filhos e agora já acostumei com o Japão, não pretendo voltar para o Brasil. Tô criando as minhas filhas aqui no Japão. E adoro esse país. Ai, que bom Que bom escutar né? isso. Aqui adora, porque tem muita gente que, nossa, não vê a hora de voltar, né? Que sente falta. Sente falta. Mas quando são brasileiros, né? Brasileiros Sem descendência. Sem descendência, né? Eu nasci numa cidade do interior, não sei se é por isso, então eu acho que a vida aqui é muito mais fácil do que a vida que eu tinha no Brasil. Os serviços públicos, pelo menos onde eu moro, são excelentes. A estrutura pública é muito boa. As escolas, eu acho que são de excelente qualidade. Eles não ensinam só as matérias, eles ensinam música, eles ensinam como viver no dia a dia. Todos os seus filhos nasceram aqui? Eu ficava grávida, nas 2 primeiras, eu ficava grávida e ia ter no Brasil por causa da minha mãe. Mas aí a terceira, a família já estava muito grande para ficar indo e vindo. As 2 últimas nasceram aqui no Japão. Mas aí eu me arrependi de ter ido para o Brasil, porque foi excelente o atendimento que eu tive nos hospitais. Eu tive no mesmo hospital. Foram cesáreas, foram 4 cesáreas que eu tive, porque eu não conseguia ter filho parto normal. E o atendimento foi muito bom. No começo a gente fica pensando, mas ficar 1 semana no hospital, e para quem tem cesárea ainda é tem mais. Outros filhos também, um pouco complicado. Meu marido ficou de assumir esses dias para cuidar das crianças, mas eu achei assim, eles são muito profissionais. E esse tempo que a gente fica ajuda a recuperar muito. Eu não tive dor nenhuma na cesárea. O pós-operatório também foi excelente, sem dor. Esse é o bom, né? Assim, eu tive cesárea no Brasil e no outro dia eu tava em casa. E dói muito, né? Você não consegue sentar direito. Sentar e coloca, senta e vambora, respira. É muito dolorido. Você não consegue rir, não consegue espirrar, não consegue nada. Não. É muita dor. E aqui não. No mesmo local que foi aplicada a anestesia, ficava um tubinho que vinha até aqui e eles injetavam o medicamento durante 2 dias. Então, no primeiro dia, já me tiraram. Voltando ao começo, depois que eu saía da anestesia, eu já tinha uma meia para circulação sanguínea e eles colocavam uma aparelho também, né? Para ficar circulando, né? As pernas. E depois que tirava isso, já tirava som, eu já conseguia andar normal, já sentava com as pernas cruzadas. Normal, como se eu não tivesse sido operada. Que maravilha. E depois que tirava esse medicamento, depois de 2 dias, se eu sentisse qualquer dor, eu tinha que avisar. E aqui no hospital eles ensinam tudo, né? Você dá de mamar, dá banho. No caso eu não precisava, mas eu achei isso muito interessante, porque no Brasil eles não ensinam nada, eles não te preparam. Como você vai cuidar do seu neném? Tá certo que tem a família toda lá no Brasil, mas creio que não são todas, né? Não, mas assim, no meu caso, eu saí, né, do hospital, meu filho nem mamava no peito. Eu nem sabia dar de mamar no peito, assim, como aquele, lógico, como que a criança tinha que pegar o bico do peito e tal. E também não me ensinaram, assim. Então ele sugava e não mamava. Aí a gente vai pro leite de fórmula, porque não mama, não sai leite. Mas depois que eu fui ver que realmente era o jeito de pegar o bico, né, da criança pegar. E demora até sair o colostro. Sim, e quanto mais ele suga, que vai começar a produzir o leite. Era aquelas bombinhas de... Então, aí as 4 foram cesáreas? As 4 foram cesáreas. Então, eu não posso opinar disso, porque eu
dela normal. Não foram os 4 normais. Eu tive 2 cesáreas no Brasil e 2 cesáreas aqui. Uau. E o daqui foi 1000 vezes melhor. Tanto na cirurgia quanto pós-operatório. E aqui a atenção, né? Eles estão aí, vendo tudo. Sim, então essa é uma semana que você fica com o seu neném no hospital e todo o atendimento de 1 em 1 hora eles vinham ver minha pressão, minha temperatura, se eu estava passando bem. O bebê ou não. ficou junto. O bebê ficou junto. Mas se eu não quisesse, eles também cuidavam. Foi no berçário. Foi no berçário. Assim, Então, Então, e você também foi cesárea, né? o meu foi cesárea. Quando eu saí da sala de parto, eles enrolam assim, colocam no meio da perna da mãe. Você nem tá sentindo tuas pernas assim. E pronto, vai, leva que faleceu. No Brasil foi assim. Aí tinha o meu marido, né, que entrou comigo, assistiu o parto, tudo. Então ficou até eu passar anestesia, começar a voltar assim, né, sentia minhas pernas e tal. Aí ele ficou dando esse suporte, porque lá é assim, saiu da sala de parto, já pega seu bebezinho e já vai. E no outro dia a enfermeira vem e fala, levanta, levanta, levanta e vamos tomar banho. E o banho um banho rápido e tal, mas gelado, no meu caso foi. Mas assim, levanta, levanta e não tem vambora. um cuidado especial porque você tá ali Não tem, eu não sei se estão, né, no hospital até que eu tive, assim, não tem esse cuidado com... Eu tive meu filho no SUS do Brasil, né, então assim, SUS, o sistema de saúde público, né, então assim, não sei se foi por isso, se as enfermeiras já são mais acostumadas, assim, ou se porque eu mesmo não estava preparada, assim, o psicológico para ser assim, né, você não tem aquele acompanhamento de mamar, de cuidar, de trocar, de te ensinar. Assim, não tive. Tive o apoio e o suporte da minha mãe, do meu esposo mesmo, mas... Assim o Brasil mesmo. é mais família, né? Isso, aí não é um hospital. também. Aí a mãe é a que te ensina como dar banho nele, como dar, não, como pegar o bebê, como dar a leite. Aí no hospital ou clínica é assim, né? A minha Já primeira igual. filha foi igual no seu caso. A minha mãe, durante a primeira semana, fazia tudo. Eu tive que pedir, não mãe, eu quero fazer. Lá em casa era a minha mãe e o meu esposo se apoderaram da criança. Assim, não fazia, assim. Mas também porque não tinha condições do corte da cesárea. Dói Assim, muito, né? era, nossa, muito dolorido. Muito dolorido. Assim, não tinha como. Aí ele e a minha mãe que dividiam. Então, as Lilian, tarefas. você ganhou suas 2 filhas, né? No Brasil, e aí você veio pra cá, né? Sim. Com E as aí, com duas. Uhum. E aí, logo em seguida, eu fiquei grávida da terceira. Sem Uau. esperar. Seguidinho. Então foi assim, a gente chegou, tinha acabado de chegar, fazia 2 meses, eu engravidei. Uau! Então, a gente estava começando. Então foi tudo, assim, de repente a família cresceu, a gente... Mas você ia pro Brasil, o marido ia junto. O Brasil, Pra ele ver foi, o só que parto. depois ele veio primeiro. Isso é É que no importante. Brasil eles deixam assistir o parto, tudo Isso, aqui eles deixa. não... Cesárea não deixa, né? Só se for parto normal. Aí então foi muito complicado no começo. Eu grávida com 2 crianças pequenas, o marido tinha acabado de chegar, a gente tinha comprado as coisas, cheio de dívida, e então foi bem complicado. Criança, então estava grávida, tinha uma bebezinha e a outra estava indo para a escola. E sem entender muito japonês, sem saber para quem perguntar, foi bem complicado. Então, aí aos poucos eu fui aprendendo japonês. Quando elas foram entrando, elas foram crescendo, que nasceu a terceira, e foram entrando no Yochien, eu fui começando a fazer amizade com os japoneses e fui sendo obrigada a conversar. Tinha tradutora, mas ela não estava disponível a qualquer hora, e eu fui então por mim mesma tentando aprender o que estava escrito nas cartas, ou tentando ir lá na escola conversar com os professores. E hoje
o idioma do japonês pra você, assim? Oh, não. Tá bom? É fluente? Eu me viro. Trabalhar de triaco. Não, isso é o importante isso, né? Foi, Já tá josso, já. né, assim, estudando sozinha. E fui Se aprendendo. virando. E foi aí que eu fui aprendendo japonês e fui vendo como realmente era, né? Se bem que foi mudando também. No começo, o Yochien não tinha ar-condicionado, pelo menos no que as minhas filhas foram, não tinha ar-condicionado. Não tinha estrangeiro. Ali onde eu moro não tem estrangeiro. Não é igual aqui que tem muitos brasileiros, né? Eram só as minhas filhas. Então, no calor era muito quente, no inverno era muito frio. Eu enchia elas de roupa. Colocava 2 agasalhos no inverno, porque eles ficavam só de meia, ou sem meia, sentado no chão gelado. Aí na última filha já não. Já tem o ar-condicionado. Evoluiu, né? Também. Assim, Eu já entendia mais os japoneses. Já Às estão vezes, talvez a acostumados, falta de comunicação, a conversa que você não E eles entende. também já estão mais acostumados com estrangeiros hoje, já dentro das escolas, né? Ali não tem. Não Nem tem. hoje, assim, já não. Tem chineses, coreanos, filipinos, Brasileiros, brasileiros não. Tem já filhos de brasileiros que já cresceram aqui, que falam muito bem o japonês, né? Então são praticamente como japoneses. Mas igual a gente que veio do Brasil sem saber falar, Sim. é difícil. Não tem ali onde eu moro, muito pouco. Enquanto as minhas filhas estão na escola, não tem. O interessante agora é que a professora da minha filha trabalhou na escola brasileira por 2 anos e sabe falar português. Já foi até o Brasil. Então, a gente nota hoje, assim, que os japoneses já estão mais interessados, né, em entender o nosso idioma, entender a cultura brasileira também. Aqui em Haiti, eu acho que é mais fácil. Eu já morei em Xiga, que é mais interior, as pessoas ainda são mais preconceituosas, mais fechadas para os estrangeiros. Sempre, né? Sempre tem assim, esses japoneses. Sim, isso tem. Os mais fechados. Discriminam também, pode ser. Não aceita, parece, né, estrangeiro. E tem outros que estão interessados em aprender o idioma. Até o dentista, né? O dentista às vezes, né, dizer, a ver, deita. Já sabe umas palavras. Abre a boca, já. Morte. Morte. Essas palavrinhas, né? Sim, é lá onde... Tem alguns que já aceitam mais, né? Mas ainda tem os, não sei se mais antigos ou que realmente não aceita, assim, a parte, né, do estrangeiro. Mas o que eu pude observar é que o ambiente de fábrica com o ambiente no caso, o Yochien, que são mães que não trabalham, é diferente. Elas são muito mais abertas. Geralmente elas fizeram faculdade, são pessoas estudadas. E quem trabalha em fábrica geralmente é quem não continuou os estudos, né? É um outro tipo de pensamento. Eles são muito mais abertos, eles são muito mais interessados em saber. Eles querem saber de onde a gente veio, como a gente vive como aqui, como é a cultura, o que tem interesse de ir na nossa casa, são curiosos, querem ver como que é a nossa casa, o que a gente só conhecem churrasco, barbecue, feijoada. Por exemplo, no seu caso, que você já fala de Hongo, ela tem mais mais experiência de comunicar-se com o japonês, por isso você está falando essas coisas. Mas no nosso caso, que a gente não fala muito idioma, nos limitamos um pouco, né, de falar mais coisas com o japonês no serviço. Às vezes a gente até pensa assim, quero falar isso e a gente não consegue se expressar, né? Porque a gente entende mais do que consegue falar, né? Parece uma coisa controversa, mas é a realidade. Você consegue entender o que eles estão falando. Sim, mas você não consegue se expressar. Eu reparei uma coisa que, por exemplo, no serviço, às vezes ela entende. Tudo. Entendo bastante. Tudo não, né? Eu bastante. Aí ela fala assim, você entendeu? Entendi, isso. Mas para falar, eu consigo falar. Eu consigo usar as palavras melhor. Certo, né? Então a gente faz isso, uma entende, a outra fala. Eu não sei porquê, não sei. Tem a desenvolver. Por causa que você vai na escola, tem que lidar com os professores, já tem uma bagagem maior
você já usou mais o seu vocabulário do sim, que ela. Isso mesmo. Por isso que é importante os filhos na escola japonesa. No caso, eu nunca tive vontade de voltar para o Brasil, então eu optei pela escola japonesa. Mas foi aí que eu aprendi, tentando me comunicar, mesmo errando. Sim. E aos poucos. A gente vai aprendendo. Mas Lívia é de Sul, porque ela basta as terapias com como é que pode falar? Doutora, né? Counseling. Psicólogo. Counseling é a psicóloga. Psicóloga japonesa, imagina nós. Que podemos Não, eu acho que não ia me expressar muito bem. Ou ela ia entender alguma coisa e me diagnosticar meio estranho. É muito bom para quem... Eu acho Sim, para o quem idioma... já decide ficar aqui, é muito bom. O idioma... Importante, né? Aprender o idioma, né? Só que E no pela nosso dia a dia necessidade, é difícil da gente, né, Sim. sempre estar trabalhando. Ou Isso é corrido, né? A gente vai aprendendo. Às vezes tem na sábado e domingo prática. para você aprender mais também. Como? Não, Né? Você tem que fazer compra, limpar a casa, Sim. tem que cuidar É da aquela família. rotina, né? Mercado, farmácia, casa, limpeza da casa, Fácil, né? né? Então não é fácil aprender com os aprendizado. filhos, assim, né? Com as tarefas, As as lições. Eu aprendo muito com o meu filho, assim, que agora tá começando a aprender as letrinhas, começando, né, a descobrir as palavras. Então, eu aprendo muito com ele. Agora, eu falei, não, agora chegou a hora de eu aprender o idioma japonês, aprender o Nihongo, porque eu vou junto com ele. Aí, quando eu levo ele no curso ali do Nihongo, ela ainda fala assim, nossa, né, mamãe tá aprendendo junto. Sim, mamãe tá aprendendo junto. E a sensei, a professora mesmo, se admira. Ela fala assim, nossa, o dia inteiro já trabalhando. Chegar em casa, cuidar de marido, do filho. E ainda tem esse interesse de aprender. Ela falava, não, pode mandar lição pra casa, porque a gente faz. Eu acho muito importante. A gente, não sei no seu caso, se você tem a intenção de ficar muito tempo aqui, mas mesmo que não fique, eu acho que a língua é fundamental para você, mesmo que fique um pouco tempo aqui, ter uma qualidade de vida melhor. Conhecimento também. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, igual eu adoro esporte e eu gosto muito de vôlei. E aqui no Japão, todas as escolas têm um time de vôlei para mães. Sério? Sério. Ela participava, Eu né? participava. Eu participei muitos anos desses times. Em Caria são 35 times, só em Caria. Nossa. Cada cidade tem times e tem os campeonatos dentro da cidade e depois tem os estaduais. Mas aí cada cidade aí junta um time, uma seleção, né, das melhores e para jogar o estadual. Viu a importância do idioma, porque, né, você acaba participando mais das atividades da escola também. Isso, não só tem da escola, das mães dos alunos da escola e tem também das que não são. Eu era a mais nova do time. É a caçula. A caçula do time. E tinham 3 que eram profissionais quando eram mais novas. Profissionais, jogadoras profissionais. E agora já não, são aposentadas, né? E fora isso agora, eu parei para ficar mais tempo com a minha família, agora que elas estão maiores. E tem o Unihockey. Eu já tinha convidado, né? Eu continuo. Continua aí. Que não tem nada a ver com a escola, é qualquer pessoa também, qualquer idade. A única coisa que a criança tem que estar no primeiro ano, a partir do primeiro ano. Crianças menores não jogam o jogo, mas podem participar dos treinos. E até o Shogaku. A partir do Shogaku já vai fazendo parte do time adulto. E é muito divertido. Mas aí as crianças vão junto? As crianças vão juntos, são juntos os campeonatos, crianças e adultos. Então, geralmente, os pais que colocam os filhos também participam. Nossa. É uma atividade de família. Sim. E também vai do novinho ao mais velho. O bom é que não tem aquela desculpa, não tem quem deixar meu filho pra ir. Não tem desculpa, todos participam. Não é violento, é o contrário. Não pode ser violento para jogar esse jogo. Tem as regras. Não pode bater um no outro, não pode levantar o taco alto. É muito divertido, a família inteira se diverte.
E não tem que ser igual o vôlei, que é de cada cidade ou de cada região de onde mora. É de qualquer lugar. E a criação dos filhos, assim, o que você achou que, assim, aqui no Japão foi mais complicado, mais difícil pra você, assim? Pra mim, eu acho mais fácil, porque no meu caso são meninas, elas têm uma infância mais longa, mais prolongada do que se estivesse no Brasil. Eu acho que no Brasil agora elas começam a namorar muito cedo, já querem ser adultas muito cedo. Então, se você vê a minha filha de 9 anos, ela é uma bebezona, ela é bem infantil ainda. Ela segue as etapas da idade. certas. Não adianta, né? Não tá adiantado nas etapas assim como, né? Não. Porque você também vê essas comparações, né? Por exemplo, uma menina de 15 anos que vai para a escola japonesa aqui, comparada com uma menina de 15 anos lá no Brasil, no Peru, tem outro jeito de ser. Tem outro jeito. Até a roupa que ela veste. Sim. Né? Você viu? Reparou, né? Elas já se pintam, as unhas, né, compridas. Não estou em contra disso, mas solamente marco essa diferença, né? Elas perdem uma parte da infância, da adolescência, Sim, já querem ser adultos muito rápido. Sim. E isso não acontece na escola japonesa, porque eu acho, no começo eu falava, mas por que o primário é até a 6ª série? Estranho, né? Eu achava estranho, porque no Brasil é até a 4ª. Mas é a fase que ele ainda é criança. Sim. Quando entra no ginásio, realmente só são adolescentes. Não tem aquela divisão de crianças e adolescentes. No primário são só crianças. E realmente há uma mudança muito drástica quando a criança sai do primário e vai pro Chugaku. Ela cresce, ela percebe que ela já é uma adolescente e tem que se portar de uma maneira diferente. É uma preparação, eu acho, psicológica. Já vem tendo esse acompanhamento. Que já começa, aí começa um pouco a afastar-se das crianças menores. Deixam de brincar, já sabe lá fora. Isso, que já não vai brincar tanto mais, vai ter mais responsabilidade. Do mesmo caso do Yochien e do Hoikuen, quando entram no primário, eles já preparam a criança que não vai ser só brincadeira. O ano inteiro, o último ano do que vai ter que ficar sentadinho, o meu filho agora ele Sim. tá nessa fase, ele tá no último ano da creche, né, do Hoikuen, e vai passar pro primeiro ano. Então, eu vejo isso, assim, já começam a trabalhar na cabecinha dele, assim, como vai ser. Vai ter uma mudança, que vai ser diferente. E é drástico, assim, esse negócio, porque o ano passado, ele ainda, né, não falava disso, assim. Agora, esse ano, como mudou a turminha dele, o último ano no Hoikuen, então ele mesmo já vem com isso assim, não, mamãe, eu já vou pro Itinen, já vou pro primeiro ano. Eles são os Oni-chan, One-chan, que tem que cuidar dos menorzinhos. Sim. E as responsabilidades em casa também graça, já começa a se formar, assim. Nossa, isso daí é uma... É uma diferença que no Brasil, eu quando estudei no Brasil não tinha isso, né? A gente só tinha que estudar mesmo as lições ali e acabou. Fora isso, tem aula de música, eles sempre têm alguma plantinha, cada ano é um tipo de planta diferente, desde o Yochien Hoikuen, e isso continua até o Chugaku. Bichinhos lá no meu filho, bichinhos. Sim, os bichinhos. Bichinhos, besouro, cigarro, bichinhos agora. Sim. As plantas, né? O esporte que a partir do quarto dia eles têm que escolher algum esporte para eles fazer, né? Sim. Bukatsu, né? Bukatsu. Tem que fazer, senão escolhe música, futebol, basquete. Então, minha filha, a terceira, não quis participar de nenhum Bukatsu no Chugaku. E eu não conseguia entender, porque eu falei, se fosse eu no Brasil, tivesse essa oportunidade, eu não ia querer uma só, eu queria 3. Escolher 3 esportes no mínimo ali. Já esperava muito pela aula de educação física. Né? E ela não se interessou, nenhum. Agora, as outras 2 mais velhas foi a música. Foi desde o começo, desde o primário a música, e foi até o Chugaku tocando instrumento musical, que eu acho que valeu a pena muito, porque elas estudaram uma época piano, né, a parte, mas no caso da minha segunda, ela aprendeu percussão. Ela toca vários instrumentos. E isso na escola, tá vendo? Pública, né, de graça. Não ficam, a gente às vezes pensa assim, nossa,
escola japonesa é o dia inteiro, Isso. né? É tão cansativo pra criança. Mas que nem eu vejo o meu filho hoje, ele fala, vem feriado, férias assim de verão, quer ir pra escola. Quer ir pra escola. Quer ir pra escola. É divertido. É divertido, tem essas atividades. Tem a hora de brincar, não são aulas seguidas uma das outras. Sim. Tem um intervalo de brincar, tem intervalos maiores. Eles falam, nossa, os alunos limpam a escola, tudo. Mas é uma diversão a hora do SOT para eles. É na hora que se reúne com outras crianças de outras séries. Cada grupo é uma criança de cada série. E o da sexta série é o líder. Ah, é? Por exemplo, meu filho, ele gosta de ir para a escola todos os dias. O que ele não gosta é ficar muito tempo no gidocravo. Quando às vezes ficamos até às 5, né, trabalhando. Você demorou muito. Já o meu amiguinho tal já foi embora. O outro já foi embora. Vai indo, né? Aí eu fiquei sozinho. Mas sozinho porque foram... Os amiguinhos dele já foram, né? Mas na escola não, ele vai... Já a professora falou, nossa, ele brinca muito, estão nessa fase que não, se divertem, desfrutam brincar, né? E sim, verdade, estar em casa também não podem brincar, não podem correr. Porque atrapalha explicar um pouco o Jubocrano, né? Sim. Que é uma série, né? Uma escola, vamos dizer assim, não é uma escola. É um lugar para quem... Não? Fica depois do horário da escola, né? Sim, não seria uma creche, mas eles acolhem as crianças até os pais saírem do serviço e buscar. Ficam crianças de todas as séries e ali eles tomam lanche, fazem as tarefas. Então, pra gente que não sabe ajudar seus filhos nas tarefas, é uma mão na roda, porque as professoras que cuidam deles ajudam eles nas atividades, nas tarefas, né? Nos trabalhos de verão. Aí faz tudo lá, não traz a atividade para chegar em casa, tá cansado já, depois ainda faz. Eu não sei se cada um tem suas normas, né? Na minha escola, geralmente tomava café, fazia a tarefa para depois ir brincar. E aí isso vira um costume. A criança já sabe que tem que fazer a tarefa. E já chega e já faz, não fica enrolando, porque em casa eles ficam 1 hora. Não, mas porque já chega tarde também. O primeiro ano, né? O primeiro ano, temos que estar aí. As mães têm que estar aí. Junto. E você vai ter que estar aí, porque todos os dias vão mandar avisos para você, né? Sempre avisos. Chegam às vezes em japonês, ou traduzidos, né, em português. E você tem que estar vendo sempre a lição, porque tudo vai cair na mamãe, né? Mamãe, você não mandou isso, mamãe, você não leu o aviso, a gente tinha que mandar um negócio porque iam fazer artística, né? Então, vai ser assim, até que ele comece já sozinho, entrar na linha e sozinho já fazer a tarefa. Fazer as tarefas. E o difícil é que desde o primeiro ano, eles começam em abril a escola, e nas férias de verão, desde o primeiro ano já tem resumo de livro. Já tem redação para fazer. Não. Eles acabaram de entrar na escola igual. Mas como são japoneses, eles sabem escrever. Então eles aprendendo hiragana, eles já conseguem formular uma frase, fazer um texto. E para os nossos filhos é difícil porque falta vocabulário e falta para nós também para ajudar eles. Por isso que eu coloquei o meu filho agora nessa escola complementar, que chama-se Gakuen, né? Nesse cursinho antes do primeiro ano. Porque eu falei assim, nossa, se pra ele já vai ser difícil entrar, assim, porque em casa ele só fala português. Isso. Né? O japonês é só lá na creche, na escola. Então, assim, vai ser difícil. Eu também não falo muito. Como é que eu vou ensinar ele? Aí coloquei ele nesse cursinho que ela já começa a aprender, né? E eu vejo assim pra ele, nossa, que desenvolvimento que deu, assim, né? Ele vai fazer 5 meses que tá nesse cursinho. E as letrinhas, já sabe tudo, assim. Às vezes eu falo, nossa, será que não é muito... Já fica o dia inteiro na escola, né? E não é muito forçado, assim, pra ele. Não, mas ele gosta. Chega em casa, chega doido pra fazer a lição que fez lá, ela manda pra casa, que eu falei, a professora, eu faço junto com ele, né, que ela manda. Ai, mamãe, já vamos fazer. Calma, mamãe tem janta, tem a casa. Né? E já
eles gostam, né? Mas eu acho assim também, que é importante que a criança, desde pequena, né, possa se relacionar, né, com as outras crianças. Além da escola, por exemplo, colocar na natação. Sim. Não sei, alguma coisa que ele queira, vai e procura, né, uma academia. Sabe, minha filha quando entrou na dança, com tua filha, né, e fizeram mais amiguinhas aí, nossa, eu coloquei a minha filha junto com ela, a filha dela, e a professora era japonesa, mas elas já falavam japonês, eram comunicavam, né, então também han estado em natação, né, e essas coisas ajudam também a fortalecer o japonês, porque falam mais, se relacionam com outras crianças japonesas, né. E hoje, Kátia, Lilian, você trabalha em fábrica hoje? Hoje eu trabalho em fábrica, das 5 da tarde às 5:30 da manhã. Não. Porque agora as crianças estão grandes, já começaram a cursar o COCO, né, que é o colegial, e é particular. Então, é bem salgadinho. Uma complementar, né? Só a renda do meu marido, ou só fazendo pato, não é o suficiente. Então, eu tive... E a rotina da casa, como fica, assim? Bom, as meninas também já são... É complicado, porque elas ajudam, já são grandes, ajudam a fazer a comida, a limpeza, mas elas também têm as tarefas, né? Tem vezes que elas estão dispostas a ajudar, tem época que já não. Adolescente, Adolescente. E essa parte da adolescência, assim, né? O meu ainda é pequenininho, não sei opinar. Mas essa parte da adolescência, assim, você sente que é por ser criado aqui no costume japonês, será que seria a mesma coisa do que... Não. No Brasil, os pais, a autoridade máxima dentro de casa, né? Geralmente a gente foi criado que pai e mãe lá em cima e a gente embaixo. Aqui no Japão não. Como os filhos são criados com os japoneses, as mães japonesas são muito liberais, elas fazem tudo para a criança. E a criança quer que a gente se comporte da mesma maneira. Então é um choque de cultura. A gente fala, mas a gente não é japonesa, a gente não se comporta dessa maneira. Mas a gente está no Japão, mãe. Então, tem esse negócio de adolescência aqui, esse comportamento adolescente aqui chama Hankoki. Então, é a desculpa que eles estão. Eles estão agindo assim porque eles estão no Hankoki. Então, eles relevam, porque é uma fase passageira. E nós, como brasileiros, já não. Já achamos, né? A gente já acha que é desrespeito, que tem que obedecer, que tem que estar na linha. Então, essa parte é muito conflitiva. Então, para você balancear, é complicado. Eu até estou indo fazer análise. Para mim, me comportar de uma maneira mais equilibrada, porque eu acho que a gente tem que pegar o lado bom das duas culturas. Eu não acho que só uma cultura é a certa. Eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente tem contato com as duas culturas, ver o lado bom. Eu pego a minha bagagem brasileira e a parte japonesa também, para ter um equilíbrio. Até porque eles vivem as duas culturas, né? Então eu tô... Às vezes o jeito de falar. O jeito de falar. A gente não pode vir com autoridade, mandar, porque isso é inadmissível. Eles batem de frente, não aceitam. Sim. Você tem que pedir com educação, agradecer, elogiar depois que eles fazem. Isso já é assim. Não, e isso o Vitor já começa desde pequeno, assim. Porque você fala uma coisa pra ele assim, Vitor, pega ali pra mãe. Você não pediu, Negai, por favor, né? Você não pediu. Aí você fala, tá, por favor, pega lá, por favor, né? Aí tá, pega. Aí me dá. Você não vai falar obrigada? Arigatou, mamãe? Sabe? E elogiar, né? Aí assim, já desde pequeno você vê que já são... Que é o costume japonês, porque eles escutam isso muito no Japão. Não, às vezes você manda... Bom, não sei quando eles têm com 18 ou 15, né? Quem sabe você manda... E por que eu tenho que fazer isso? E por que não faz meu pai? Tá sentado aí. Eu ia falar assim, porque a hora é assim, né? E por que ele não faz isso? E na nossa época a gente nem pensava em falar isso. Imagina, nem pensar. Tô cansado.
Se a mãe falasse, tinha, sim, senhora. Senhora ainda. Senhora. Né? Eu sou da época assim, chamar a mãe de senhora, porque, nossa, era falta de respeito chamar a mãe de você, né? Falta de respeito, assim, você... Isso é porque se relacionam com os outros meninos, né, japoneses, que deixam que... Tem crianças japonesas que batem na mãe. Nossa. Diz que o professor perguntou na sala, quem é que já bateu na mãe? Ai. E teve gente que já levantou a mão mesmo, sem vergonha. E perguntaram por quê? Porque ela me irritou, porque ela não fez o que eu queria. Nossa. Mas aí também tá errado. Também tá errado. Isso daí já é uma questão, lógico, a gente de educação de criança, porque pode ser que a mãe também, né, haya crescido assim, sim, mas é que já cresce. Não, mas é mais cultural agora. Acho que foram muito opressivos antigamente, né? E agora são muito liberais. Então, mas aí já cresce com esse negócio assim, tipo... Eu acho que é assim, liberdade, mas também tem que ter respeito pelos pais. Tem que vir de berço esse respeito que você vai ensinar teu filho a ter pelas pessoas mais velhas, por pai, por mãe, por avós. Então, isso daí já segue desde a nossa época até hoje, né? Vai da educação de casa, porque você vai permitir que teu filho levante a voz ou chegar a bater, então, né, irmã? Não, é bom sempre falar para os filhos, né? Eles são japoneses, você não é japonês. A né? cultura porque é diferente. Sempre falam assim, por que minha amiga japonesa... Mas elas se consideram, eles se consideram japoneses. Sim, mas às vezes, por exemplo, eu deixo minha filha falar feio comigo. Não fala alto comigo, eu digo. Né? Porque se escuta feio, eu também uma falta de respeito. Ou fala bem com seu pai. Eu não sou sua amiga, eu não sou... Não, opa, sim, eu sou sua mãe. Sou mãe, eu sou sua amiga, mas também sou sua mãe, né? Então, vamos... É bem difícil ser amiga na adolescência, porque daí elas extrapolam, né? Então, eu quis ser muito ser amiga e depois, agora, eu tenho que ser mãe. Nessa fase, eu tenho que ser mãe. Não já dá com pulso mais quando eles são menorzinhos, você é amiga, você, né? Agora eles já não querem mais compartilhar tudo com você, já tem os seus segredos, já tem a sua privacidade. E aí eu já tô na terceira, então, quase começando a quarta. Já tô acostumando, mas no começo é muito difícil você deixar de ser necessária para o seu filho já não contar com você para tudo, né? Já ter os seus segredos, a sua privacidade. Você se sente deixada de lado, é difícil, não é? Aí ela vai passar por isso. Ainda vai demorar um pouquinho. Dentro da mamãe, não, você já tá na terceira aí, indo pra quarta. Indo pra adolescência, aí já tem uma... Então, é difícil, dói. Dói muito você já não ser mais tão necessária na vida da criança. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Não é só a transformação da criança, você também tem que se transformar. E você, assim, já estando... né, já passou por 3 adolescências indo para a quarta, como lidar? Como você aconselha a mães que, no meu caso, que estou entrando, né, vai demorar um pouquinho, mas vou passar por isso, assim, ou muitas que estão em casa estão passando por isso, assim, como aconselhas, assim, a passar por essa fase que... Muita paciência, que é só uma fase, mas procurar o equilíbrio, igual eu falei. Você não pode deixar a criança fazer tudo o que quer, mas ao mesmo tempo a rigidez muito severa também não ajuda a educar, né? Você controla. No meu caso, eu nunca quis controlar os meus filhos, eu quis que eles tivessem a consciência do que é certo e o que é errado. Não fazer ou fazer porque eu estou falando, mas entender. Esse que é o difícil. Não é o criar o filho, é educar o filho. Então, é buscar o equilíbrio. E eu sempre procuro conversar com outras pessoas, procurar conselhos, livros, sites. Hoje em dia na internet você tem uma ajuda. Eu sempre falo, a internet é bom e é ruim. Se você souber usar, ela é maravilhosa. Então, eu busco muito também na internet.
É bom, né? E, tipo ajuda assim, especializada, né? de Também psicólogos, é, né? sim, Nas escolas também tem ajuda. Cada escola tem o seu psicólogo, você tem os dias certos para marcar uma consulta, ou seus filhos frequentarem essa Dá para usar psicóloga. uma tradutora da escola? Porque tem muitas mães que não dominam o idioma também, né? Eu acho que no caso até o Tchugaku daria para usar as tradutoras da prefeitura, né? Eu nunca usei no primário, eu já usei já no Tchugaku, mas aí a minha filha, no caso, que frequentava, já sabia o idioma e eu também já conseguia me comunicar mais, né? Algumas palavras, lógico, eu não entendo, mas dava para entender o sentido do que elas queriam falar e eu conseguia expressar o que eu queria falar. Mas é um serviço que tem e que eu não sabia com a minha primeira filha, com a minha segunda filha, porque eu não precisei na primeira, mas não sabia. Na segunda eu não precisei na terceira e graças a Deus eu tive suporte. A escola te dá todo o suporte se você precisar. Se a escola não te der, tem a prefeitura. Dentro da prefeitura também tem o Kodomo Soudan Center, tem várias instituições ligadas à criança, dependendo do seu caso, do que você necessita, tem ajuda. Então, eu aconselho para no caso, esses mais extremos, né? Se você precisa de alguma ajuda, procure na escola. Se não tiver na escola, procure na prefeitura. Eu lembro da Lilian, quando a gente trabalhava junto, né? Ela praticamente ela era sujata. Porque eu não entendia. Lilian, vem aqui. Por favor, me fala o que está falando aí o japonês, aquele semo, né? Que agora virou Sachô, né? Nossa, a Lilian era minha salvação para separar tudo, né? Um dia ela olhou pra mim e falou, fala pra ele não gritar comigo que eu não sou criança. Sim, como é que eu vou traduzir isso? Sim, Eu falei, não, ela fala, dile. Fala pra ele, dile. Como? E imagina, como eu vou falar isso? Eu falei, você Sim. falou, eu falei. E Nossa, comecei mas- a rir. Yeah. E ele olhou assim, Foi embora. Sim. Né? Como vou traduzir isso assim que saia justo? Ninguém aguentou nesse serviço, mas foi bom aí com você aí. Acho que eu saí primeiro, né? saiu primeiro, depois eu você. saí. E o casamento, Lilian, como fica assim? Marido, Agora. agora que já estão criadas as meninas, já dá pra respirar um pouco, curtir o marido, como Então, fica? assim, Eu acho, agora é mais complicado, porque quando eram crianças menores, a gente saía junto pro parquinho, a gente ia no restaurante. Com elas maiores, eu tenho que me dividir mais. Cada idade é uma situação, uma conversa. Então, eu tenho que me dividir em mais, com a pequenininha para ver a tarefa, para a maior para ver o problema de adolescente, escola. Com a mais velha, ela já praticamente sozinha, mas já faz tudo sozinha. Mas eu tenho que dar uma atenção, conversar. E aí sobra pouco tempo pro marido. O marido. E o marido reclama Assim. também. Então eu acho mais complicado. Se vamos almoçar fora ou jantar fora, não é todas que querem ir agora. Eu acho que conforme vai crescendo, vai ficando mais difícil, vai faltando mais tempo. Mas assim, com 4 meninas, né? Com 4, vamos dizer, crianças em casa, né? Porque vamos contar assim como foi essa desenvoltura. 4 crianças em casa, como que você se via assim, trabalho, casa, marido, ainda as meninas dão uma atenção pro casamento, porque não é fácil assim. É difícil. Né? Quanto tempo você tá casada? Eu tô casada há 16 anos. Então, você imagina, 16 anos, 4 filhas, como não deixar escorregar essa rotina, né? O marido Tem os tem que seus ser atos muito e baixos. paciente também. Meu marido, ele ajudava muito quando as meninas eram bebês. Ele adora bebê. Nós adoramos crianças. Nós queríamos ter 6 filhos. uau! 6 filhos. A gente gosta muito de criança. Eu adorava ficar grávida. Adorava estar grávida. Mas Deus sabe o que faz. Falou, não, ela não pode. Ela vai ter tudo cesárea para não ter esses 6 filhos. não Que é tem. muito. 4 já é muito. É. Gente, 4 é muito filho.
É muito gostoso. Tá bom? Tem um tio que tem 7? Mas bom. dá muito trabalho. Assim, se você quer criar bem, mas né? é no Brasil, se você... né? Os 7. Então, eu acho que se você quer educar, quer dar a atenção necessária, você tem que se doar. Você, para equilibrar, para ter o seu tempo com o seu marido, é difícil. Aquela rotina, bota todas pra dormir. Aí senta no sofá e fala, agora eu vou assistir um filme com o marido. Quando vê, dormir. Às vezes tem que, não, vamos sair só nós. Meu marido, ele acha que ele se sente culpado se sai só nós dois, ele acha que tem que ser a família, porque a gente tá deixando as filhas em casa. Mas a agora gente tem que ter um tempo só nosso, né? ter. Às vezes a gente sai pra comer sozinho, sai sozinho. Mas aí você fica pensando nas filhas em casa, né? Então é complicado. Mas isso é bom, assim, vejo eu, assim, pelo lado do casamento, né? Você ter mais casais de amigos pra conversar, né? Porque o tempo todo um casamento, o tempo todo a relação, você não pode só olhar ser pai ou mãe, né? Você tem que olhar que tanto você é pessoa, né? Eu não sou só mãe, né? Só mãe. Eu sou pessoa também, né? Eu sou mulher também, né? Então vai chegar aquela hora que eu preciso cuidar da minha autoestima, cuidar do meu cabelo, me faz bem cuidar do meu cabelo, me maquiar, né? Então, assim, eu não sou só mãe, né? Assim como o casal não é só pai e mãe, né? O casal tem que ter a sua escapadinha, vamos dizer assim. Porque senão, como fica? É né? difícil, porque as horas de trabalho são muito longas aqui. Sim, já é puxado. Já é muito puxado. E aí você tem que dar atenção, né? Ter suas obrigações da casa, dos filhos. Depende do marido, não aceita, mas o meu, não, se eu quero sair com uma amiga, ter o meu tempo. Ele não se importa. Dá jogo. Ele nunca se importou. Eu acredito que seja assim, né? Tem que ter você como mãe, né? Mulher, casada, tem que ter a mesma coisa ao marido, né? Também, assim, sair com alguns amigos, sim, ter uma porque vida. você tem, apesar que nessa correria que a gente vive hoje, então o tempo nosso, assim, já é todo durante a semana, é muito rápido, passa, né? É só chegar em casa, banho, janta, aqui em casa a gente tem essa rotina, janta todos juntos, né? E todos os dias tem que ser assim para um poder ver o outro, porque meu marido também não trabalha à noite, então acredito que seja mais fácil. Né? Então, todos Mas também, sentam por juntos. exemplo, não é fácil quando a mãe fica nessa correria, chega à noite também. Sim, descansar, né? lógico. Ou ela mesma que está trabalhando, assim, né? Ela Ela pensando, chega Acontece muito. Imagina ela que trabalha. Só quer dormir. E seu marido trabalha de dia? Eu trabalho à noite e de dia, uma semana de cada. Nossa, então tem semana que a gente só se vê, dá um oizinho. Já tô saindo. Aí final de semana ela tem que se dividir em mãe, atenção, casa, né? E o marido. Isso Conta, Lilian, conta o segredo complicado. Que você consegue. Não, o segredo ela já não conta. Conta o santo, conta o milagre, mas não conta o santo. Não, conta assim pra né, a gente passar dicas assim para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, que estão vendo o programa, falam, nossa, a minha correria é igual, né? E como fazer, como, né? Se trabalhar à noite é ruim, como fica, assim, essa parte, né? Eu trabalho e tento ensinar as minhas filhas a serem independentes o máximo que elas podem, na medida do possível, da idade delas. Eu ensino já a menor a fritar um ovo, a lavar sua própria louça, para já ir ajudando, para mim não sobrecarregar. Então, e meu marido me ajuda a fazer a compra, a organizar a casa, ou dar atenção, a gente se divide entre as filhas, né? Para daí final de semana sobrar às vezes eu tô limpando a casa, ele tá no parque com as crianças, porque elas também querem atenção, mesmo sendo já grandes, querem atenção. E depois a gente tem que ter o nosso horário, né? Horário. Acho importante, assim, essa relação à rotina, né? Coisa que muitos casais que a gente vê, assim, que conhece, né, não tem essa rotina, eu acho que não tem essa preocupação de ter essa rotina de casal,
né? Bota os filhos naquele horário para dormir, vai assistir um filme com o marido, vai tomar um vinho com o marido, sentar, conversar um pouco, né? Nem que seja final de semana. Isso eu acho interessante também. Eu acho que cada casal dê um jeito de porque não é sempre juntos, que dá para assim, fazer né? isso. Tem, Sim. ou época, às vezes você não consegue. Ou às vezes, por exemplo, ou vocês não estão bem, né? Então, esse lado. Como casal, ou não conseguem conversar. É porque o casamento vai tendo fases, né? Sim, tem uma época que você... E vai mudando, vai se transformando. Então... por exemplo, você fala assim, né? Tomar um vinho, outros casais preferem ir a tomar banho juntos, Sim, ou sair a dar uma caminhada juntos. Né? Nem que seja sair na ou sacada. Também, assim, por exemplo, uma vez eu di janta, né, para meus filhos assim e já deixei eles assistindo um filme e vamos, Roberto, vamos a comer um suquinho. Pero os dois juntos, Sim, conversando, uma... né, assim, só questão de 40 minutos máximo, né? Aí voltamos, crianças estavam aí assistindo, né? Pero sempre ver um momento assim que uma coisa diferente. Só os dois. Sim. Conversar só os dois, sem ninguém, né? Estar escutando, né? Às vezes no meu caso, eu me dediquei muito à maternidade. Aí meu marido já me puxou para esse lado, não, a gente tem que se preocupar com a gente não pode esquecer da gente. Foi ele que... Porque eu tava muito dedicada, muito preocupada. Ele, não é por aí. Então, que bom, né? Ele deu essa resgatada, deu uma, deu essa chacoalhada, assim, porque senão, né, poderia falar, né, e entrar nessa rotina. Mas também, assim, nessa fase assim, de criar os pequenos, também aconteceram as brigas? Ou não você não estava? Geralmente brigas, as brigas que eu tive eram em relação mais a financeiro, né? Por causa que eu não trabalhava. Eu mesmo com as crianças pequenas em casa eu fazia na Ixoca. Eu fiquei 10 anos da minha vida fazendo aquele na serviço em casa. E aí meu marido, por ele trabalhar fora, ele achava que não precisava ajudar em casa no começo. Ele ajudava com as crianças, né? Dava banho, brincava. Mas coisa de casa era coisa da mulher. Já trabalho. É porque ele já tinha trabalhado. Já trabalha fora. Então isso causava muita briga no começo. E aí, como eu falei, o casamento vai se transformando. Agora não, ele sabe que agora eu também trabalho tanto quanto ele, mas o serviço de casa é um trabalho. É o segundo turno do trabalho. Né? Então, você trabalha o dobro, né? Chega do serviço e tem que trabalhar em casa. Ele ajuda também, né? Em casa. Mas o serviço, assim, nosso serviço de trabalhar fora, vim pra casa, né? Eu já falo assim, eu vou pra minha hora extra, eu vou pro meu zangueô. Agora, é o meu serviço de casa, né? É meu segundo turno de casa. Sim. Porque casa é serviço, né? Marido, tem tudo isso, assim. A minha fase mais agitada foi quando elas eram menores, assim, já maiorzinhas um pouco, que foi quando eu conheci ela, que elas iam para a escola, eu fazia, a gente trabalhava, né? E ainda levava as crianças na natação, no caso dela, eu levava na dança, no piano, na aula de inglês. E aí, já casa era e mãe. Tudo. E aí tem as apresentações. No caso, eu fazia as roupas das apresentações. Essa também. Olha. Essa também. Então foi uma fase muito corrida. Hoje ela já não tem essa correria desse tipo. Mas eu trabalho agora, né? O trabalho da fábrica, que é mais puxado. E em casa, agora todos ajudam. Eu coloco todos para ajudarem, mas não é nessa ordem necessariamente. Às vezes eles estão afim, às vezes não estão. E isso às vezes causa conflito, né? né? Isso vai levando, vai equilibrando. Você tem que procurar manter a sanidade, porque a gente vai se estressando, vai se cansando, e às vezes por coisa boba a gente explode e briga, né? Briga com os filhos, desconta no marido. Desconta no marido. Então, o marido também tem que ser guerreiro, né? Por isso na fase adolescente é importante fazer que todos ajudem em casa. Porque você sabe, né? Daqui a pouco cada um faz sua vida.
vai Mas embora. com essa fase da internet, as crianças, se você deixa, elas ficam só nesse mundo virtual. Não querem sair, não querem conversar. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia. Essa rotina em família hoje em dia tá já perdendo, eles já não tem interesse. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia. Porque não tem como você negar. Tem gente que até tenta quando o filho é pequeno, não dá nenhum aparelho eletrônico. Mas já faz parte da faz vida parte aqui no hoje em dia, já faz parte. Não tem como não, você negar acho que um aparelho em todo pra lugar seu do filho. mundo hoje já... No Brasil também, né? Hoje já faz parte da... criança daqui a pouco já vai nascer. Não, pior quando Mexendo vê no você smartphone. com o celular, vê o pai também com o celular, Sim. e por que ele não pode? Isso. Quando ele pede, né? Ai, tem muitas propagandas, assim, fotos, assim, na internet que você vê, né? Aí isso mexe, mexe muito com a gente, assim. A mãe de um lado no celular, o pai do outro no celular e a criança no meio com o tablet, assim. Nossa, assim, é a nossa rotina, é a nossa realidade. Mas isso mexe com a gente olhar, assim, uma foto dessa, assim, comigo mexe, sabe? Que até eu fico assim, ai não, meu filho vai usar só 1 hora por dia, né? Mas aí, assim, a gente acaba tendo que fazer outras coisas e passou do horário, porque aqui, com quem mora em apartamento sabe, 10 horas da noite não pula, não corre mais. Aí pega seu tablet e senta. A gente acaba, né, assim... Inevitável. Inevitável a gente dá, né? Porque é o sossego, né? É o momento que... É a babá eletrônica, né? É a Como babá minhas filhas falam. E E assim, qual foi seu maior desafio, assim, com 4 filhas, o maior desafio da maternidade, assim, pra passar? Pra passar, eu acho que é o dia a dia mesmo. Teve uma época da minha vida que eu tinha uma filha bebê, uma filha no Yochien, uma no Shogaku e uma no Chugaku. E eu tinha que ir em reunião, eu tinha que cuidar da bebezinha, eu tinha que levar ela junto. Eu acho que foi o maior desafio. As gravidez seguidas, assim. Não foram muito seguidas, só as duas do meio que foram mais próximas. Mas era situações diferentes, né? Por não serem tão Aquela próximas. fase que você sai de uma, já vai passar na outra. Sai de uma, E também respeito à educação. A minha mais velha, ela tinha dificuldade de aprender e eu não conseguia descobrir o que ela tinha, não sabia se era um problema emocional, psicológico, mental. E na época, porque ela já faz muitos anos atrás, não consegui o acompanhamento. Então eu me dedicava a ensinar ela não queria, não conseguia. Ela falava que não conseguia, mas eu achava que ela não queria. Então eu sofri muito nessa época com ela. E acabei descobrindo que ela tinha, na verdade, era uma deficiência e que realmente não conseguia aprender. E você estava comentando que veio descobrir agora. Agora já depois adulta, de que ela fez o teste, veio descobrir o que era. Mas eu não tinha orientação. Ela nasceu no Brasil e desde o primeiro mês de vida, sempre acompanhando, tinha acompanhamento no pediatra, que no Brasil é cada mês, todo mês, né? E foi na escolinha, o Yochien era uma escola particular, no caso lá, 3 anos ela foi. Chegou aí no primeiro ano na escola do Brasil. Eles também não detectaram, eles sabiam que ela tinha alguma coisa. Eu cheguei a levar ela no psicólogo no Brasil, mas não detectaram, não me disseram nada. Então eu sofri muito com ela, porque ela não aprendia, ela não conseguia nem aprender a falar o japonês. Ela não entendia o que eles falavam. E ela terminou o Chugaku sem aprender a falar direito e escrever, ler e escrever. Somente no Coco que ela foi, eles já era um coco mais diferente, não era um coco do dia inteiro, era só um meio período. Eles não se dedicavam... O último ano, o colegial. Eles não se dedicavam somente ao estudo, eles se dedicavam à autoestima da criança, a trabalhar o psicológico delas. Foi aí que ela começou a aprender. Agora ela lê e escreve como um japonês. E de quantos anos você trouxe para cá, para o Japão?
Ela veio com 6 anos. Ela tinha acabado a primeira série no Brasil e chegou no último período do primeiro ano aqui, por causa da diferença dos meses. Mas no Brasil já tinha... Já terminado o primeiro ano. Mas já tinha visto detectado algum problema? Não tinha. Eles não entendiam por que ela não queria estudar, não conseguia estudar. Na verdade, aparentemente parecia que ela não queria estudar. Porque ela então não aprendia? Não aprendia. Não aprendia, né? Não aprendia. Mas e isso, essa deficiência, assim, que fala, ela, aqui no Japão, qual era, assim, de aprendizado, de aprendizagem. Ela sempre gostou de ir para a escola. A deficiência dela é deficiência intelectual, então ela só tem 50% o QI dela é de 50 pontos, né? Então, ela conseguia aprender, mas de uma forma mais devagar, ela tinha que se esforçar mais para aprender, então era mais trabalhoso para ela, né? Mais difícil. E eu não sabia, então eu sempre buscando a maneira, jogos, esses Doriro que tem essas atividades para as crianças no Ryakuen, tem, né? Nas livrarias. Nada interessava ela. Mas você não levou para o psicólogo? Eu fui no Hoken Center na época e eles falaram que quem detecta, quem indica para um psicólogo era a professora. E eu falava que os professores, eles tinham dó dela, porque achavam que eu estava forçando muito, porque ela já tinha vindo de um país estrangeiro, estava aprendendo uma língua nova, que ela já estava se esforçando capaz muito. De pensar que é a mãe que quer que aprenda logo o japonês. Eu que saía como a rígida, a que ficava impondo as coisas, que achava que ela não era suficiente. E eles tinham dó dela, falavam, não, mas ela veio de outro país, ela está se adaptando. Mas sim, estava, era verdade, mas não era o caso, né? E aí foi descobrir agora na fase já dela adulta. Mas com psicólogo, alguma coisa? Ela foi ou ela mesma por si falou, não mãe, eu sei que eu não vou procurar ajuda. Ela mesma foi e procurou. Uma amiga dela, que já tem um parente que também tem, conversou com ela. Eu já conversava com ela, falava também, né, se ela não queria procurar um hospital, fazer um teste, alguma coisa para ver o porquê, né? E aí a amiga, como sempre, eles não escutam a mãe, né? Quando uma outra pessoa de fora fala a mesma coisa, aí eles escutam. Aí uma amiga falou, por que você não procura, tal, faz o teste. E ela fez, aí descobriu, agora, depois de adulta. Então eu fico pensando, se eu soubesse, né, desde pequena... Se tivesse diagnosticado, né? Porque você até foi atrás. Eu fui atrás. Você, como mãe, deu aquele... estrala e viu que realmente tem alguma coisa de errado. Mas às vezes é muito disso. A gente pensa assim, não, mas eu tô vendo que tem alguma coisa de errado. Mas não sei o que, não sabia mas o que não que sabe era. o que é, né? E procura ajuda e... Mas como a Isabel, ou seja, ela mesma, né? Sabia que alguma coisa estava errada nela. Sabia, mas também não sabia o que era. E ela procurou psicólogo, né? Agora ela já sabe. Agora ela já sabe, está se tratando. Condição, isso. Né? E é bom, sabe? É bom que ela... E você falou que mesmo com essas limitações, hoje ela mora sozinha. Hoje ela mora sozinha. Tem essa independência, Sim. Trabalha, né? Isso que eu falei, Clara, pra você, né? É legal de ver isso, assim, que mesmo com uma limitação, ela né? se superou, assim, né? Nossa, isso é interessante de ver, né? Nossa, e corajosa, Lilian, tantas coisas que você nos contou, nossa. Nossa, a Lilian tem uma bagagem, assim, grande, né? Como falou antes, né? Se requer muita paciência, né? E sempre procurar o equilíbrio, né? Para chegar até onde você chegou agora. Eu acho que é um secreto muito importante. Uma paciência, né? Você vê paciência que você é até tranquila para falar das filhas, assim, você uma tranquilidade, a gente imagina assim, paciência ela criando as meninas bem tranquila. Paciência também na relação, né? Paciência na relação. Sim, na relação, né? Porque o marido também bem paciente, bem presente, né, nessa relação, porque senão sobrecarregar, assim, só a mãe é difícil. Mas são fases, né, do casamento, são fases de pai também, porque o pai acho que já se dedica mais ao serviço, mais, né,
prover da sua família, o sustento da família. Eu acho que é disso, é da cultura, né? A mãe já mais pro lado dos filhos, assim, mas caminhando junto com o marido também, né? É o equilíbrio, né? Às O vezes equilíbrio. eles preferem conversar com o pai do que com a mãe, porque a mãe já é mais, não seria rígida, mas o pai é mais amigo, mais liberal. A mãe já é mais segura, firme, né? Então, isso às vezes acontece comigo. Eu falo para meu marido, né? Assim, você tem que ser mais amigo de meus filhos, ou seja, dos nossos filhos, né? Porque eu sou a má na casa. Sim, Eu sou a que mando assim. a fazer uma coisa, outra, a que dá os castigos. Sim. E ele, pelo menos, tem que ser ele que aconselha. Olha, faça isso, que sua mãe vai ficar brava, você vai apanhar, ou você vai ganhar castigo. Né? Então, você tem que ser esse equilíbrio, né? Não que eu falo uma coisa e ele está atrás também repetindo, não é? Não, mas aí você pensa, 2 dedos apontados para a mesma criança. Sim, às vezes eu fico com dó da minha, por exemplo, do último, né? Quando eu falo, Santiago, se você não acaba, né, a comida, você vai apanhar. O outro também está, acaba logo. E ele está assim. Nossa, os 2. Então, eu fico com dor, né? Depois eu falo para Roberto, você não fale nada, deixa que eu fale e você depois se aconselha, né? Você é o amigo, logo, né? Você fala daquele jeito assim, ai, vai rápido antes que a sua mãe brigue. Isso, não é? né? Tem que Muito ser assim. assim. Vai rápido antes que a sua mãe venha. Vai rápido antes que a sua mãe brigue. Então já é um costume nosso ficar falando assim, né? O pai falar assim pra Então, isso é o que também criança. sempre ser amigo, né? Da minha filha que está nessa fase de adolescência, do meu outro filho, né? Felipe, né? Ser amigos, conversar mais, né? Isso. Mas eu acho que é base de toda a família, né? Tanto na educação dos filhos quanto no casamento. A base sempre vai ser o diálogo, né? Sim. Sempre, sim. Sempre, tentando conversar, tentando puxar o marido, né, mais para a realidade, com diálogo, com, né, mais presença na educação dos filhos. Porque aqui no nosso caso, no meu caso, não temos muito parentes igual a gente tem no Brasil, Sim, porque a criança pode se abrir com o tio, com uma avó. Sim. Aqui não, é só o pai e a mãe, praticamente. E você também não tem para quem recorrer se não for teu parceiro em casa, né? Os teus problemas, você não tem com quem dividir. Aqui no Japão, o equilíbrio emocional é a família. A família, o apoio que a família te dá, o amor, porque então os filhos precisam do apoio, né? Sim. A aceitação, sempre alimentar sua autoestima para que sempre estejam bem na escola, em qualquer lugar, né? Sim, importante. Sim. No meu caso, eu sempre estimulo a estudar. Minha filha mais velha, ela não quis, parou no colegial, não quis continuar, mas o meu desejo é que ela fizesse algum curso profissionalizante, uma faculdade. Para ter uma opção, não que necessariamente ela trabalhasse naquilo, mas que ela tivesse a escolha da onde ela quer trabalhar, no que ela quer trabalhar, mesmo que ela quisesse em fábrica. Mas mesmo assim, estudando até o coco, eles já têm uma opção melhor, mais opções do que a gente, né? Sim. Mas a minha segunda, ela tá estudando, tá fazendo colegial e também escola profissionalizante. Ela sempre quis já fazer esse curso desde pequena, ela já sabia o que ela queria. E a minha terceira, eu tô também batalhando, aconselhando que o melhor é o estudo. Sim. Que a Lilian estava me contando, né, que a Aline, né, ela a terceira. Vamos por número. Ela quer estudar. Sim. E tem o curso, mas a gente está vendo. Porque... E aqui no Japão é diferente, né? É uma faculdade. É uma faculdade, né? Mas tem o coco profissionalizante, então a gente estava vendo se ia para o coco profissionalizante ou para a faculdade, mas a gente estava pesquisando e vendo que tem muita gente que faz o coco profissionalizante, mas não é tão bom quanto se ela fizer a faculdade. Vai ganhar menos a vida toda. São 2 anos. 2 anos. Ou a faculdade. A faculdade. Isso. Nossa. É bom, porque daí também já sai aprendendo tudo. Já sai ou tem assim, termina a faculdade e tem os cursos complementares igual.
curso né, de cabelo que tem no Brasil? Não, já aprende Bem tudo, diferente. já aprende a pintar, Pintar, cortar. a maquiar, tudo relacionado à beleza, né? Uhum. Por isso que não fala cabeleireiro, fala bioshi. Bio é de beleza. Então é Então você química, é um profissional da beleza, no corte, química, Sim. tudo. Nossa, Eu me interessante. apunto, primeira cliente. Eu vou lá também Aí tratar também das me meninas. apunto aí, para que ela treine comigo. Vamos lá treinar, né? E a outra faz dublagem. Não só dublagem, o curso, quando eu fui ver, ela pode ser apresentadora, radialista, dubladora, cantora, tudo que envolve a voz. Que legal, diferente. No começo a gente Escolhas ficava diferentes. com medo, porque não é uma profissão Uma coisa comum, né? Mas o sonho dela é mexer com esse universo de imagens, de sons. Geralmente né? A gente vai pro lado do advogado, do médico, do enfermeiro, né? O que a gente encaminha assim, mas tem várias oportunidades. Eu acho que só no estudo é sacrificado, mas eu acho que vale a pena. Eles seguirem os sonhos Sim, deles. porque se você mesmo já não pensa em voltar e nenhuma delas assim teve essa curiosidade, mãe, vou pro Brasil, quero conhecer. Nem a mais velha que cresceu, ficou lá até os 6 anos. Mas aí depois você teve as meninas, não voltou mais pra passear? Nem pra passear? Nem pra passear. Nem pra passear. Os meus parentes vêm visitar a gente. Ai, que bom. Porque só de passagem vai dar mais de 1 milhão, muito, né? Vamos levar uma por vez. Melhor daí, vou mandar a minha mãe vir. Sim, mas e ela veio? mais barato. Ela veio 2 vezes, mas todos os netos dela estão aqui, né? Sim. Então pra ela é muito triste ficar meses aqui e depois ter que voltar. A solidão é muito grande. Ela prefere não vir mais. E ela não quis ficar aqui? Não. É difícil pra mais idade, assim. É difícil, ela acha que não vai se adaptar ou que vai incomodar. É difícil, assim. Né? E ela é ativa ainda, ela trabalha, tem a vida dela. Que bom. Mas isso, ativar, ser ativa, assim, fazer com que a sua vida, né, não saia da rotina, isso é bom pra... É bom. Estar ocupada, para mais idade. Ela gosta de sair, né? A minha mãe também, ela não vem pro Japão, assim, a gente fala pra ela, venha, mas é viagem, é cansativa. Muito cansativo. Né, mas pra gente ir é mais difícil. Né, então pra trazer a senhora é mais fácil. Mas ela fala que não, a viagem é cansativa. E lá ela tem a rotina dela lá também. Minha tia veio há uns 2 anos atrás. E aí quando ela ficou 1 mês aqui. E aí quando eu tava me despedindo dela, ela falou, eu entendo agora sua mãe. Pra gente ir embora é muito difícil, muito difícil. É igual quando a gente... Despedidas tristes, né? É igual quando a gente vem de lá pra cá. E né? minha filha pedia pra ela não ir embora. Então, isso foi muito difícil. Nossa, isso é triste. Eu não essas partes assim da vinda, da despedida, eu não gosto assim de lembrar. Não, isso dói muito. Nossa, mas a Lilian tem uma bagagem boa assim para passar para todo mundo, criação dos filhos, né? Como muito legal a sua experiência, a sua, né, a maneira da criação das meninas. A gente conversando com você assim, a gente já sente que é mãezona mesmo, né? Assim, que o importante sempre foi as meninas, a criação das meninas, assim. Você sente que você se abdicou assim de alguns anos da sua vida para ser mãe, como você falou, né? Que sempre quis ser mãe, gostava de ser mãe. Né? Então, você não sente assim uns anos da vida perdidos? Não, perdidos não, abdicados, sacrificados, né? Porque isso é profissão, né? Sim. Isso é bom, né? Assim Agora, né, a gente está no Japão e se mantém aqui por os filhos, né? Sim, agora os filhos. Trabalha para eles. Sim, eu gosto daqui, né, pessoalmente. Meu marido
ficou muito tempo querendo voltar pro Brasil. Já desistiu. Já desistiu, mas eu sempre gostei, eu sempre preferi aqui. Desde antes de eu você me identifiquei. ter filhos, você já Eu já gostava, eu me identifiquei com a cultura. Sim. Meu pai que é o descendente, mas eu não fui criada No no costume japonês. Meus pais se separaram muito cedo, mas eu não me sentia brasileira no Brasil. E aqui eu me identifiquei muito. Eu gosto muito da comida, dos costumes. E seu marido é descendente também? Ele também é, só que a então parte já... da mãe dele é mestiço, igual eu. Ah, e aí é bom, né? Porque já os dois já têm esse contato com a cultura também, né? Porque... Meu marido, ele já não gosta muito, não come nada da comida japonesa, ele prefere o arroz e feijão. Sim. Acho que muitos né, assim, na minha casa também é assim, a comida brasileira é a que prevalece. É a que prevalece. A gente continua com aquela mentalidade assim, vamos sair hoje para jantar, vamos comer uma comida japonesa. Né? A gente sai para comer um sushi, a gente sai para comida, não? Em casa país, né? Um arroz e feijão. Peruana, dependendo do país. E lá fora, se você quer ir a comer sushi, a gente fala, vamos jantar fora, vamos comer comida japonesa. As crianças também, as crianças só se acostumam a comer comida japonesa na escola. E em casa também comem a comida que você prepara. As minhas, elas já preferem a comida japonesa. A minha filha, a terceira, ela gosta muito de cozinhar, mas quando ela vai cozinhar, ela já não prefere a comida brasileira. Ela já opta pela comida japonesa, que é mais adocicada, mais molho. Ixi, o meu vem doido pra comer um feijão. Tem feijão hoje, mãe? Mas vai mudar. E ele... Não, ele come, assim. Graças a Deus não tive problema com a alimentação. Vão mudando. Vai chegar uma época... Ele ainda é pequeno, ele ainda pensa em português. Mas vai chegar uma época que ele vai pensar em japonês. Sim. O raciocínio deles vão mudar. É verdade. É verdade. E eles vão querer deixar de falar o português por uma época. Aí é complicado. Você fala em espanhol ou em português e eles respondem em japonês. Se você não ficar em cima, insistindo para que falem em português, eles vão preferir o japonês. Eu acho que tem que ter as duas línguas, né? Tanto para lá fora, mas também não perder a sua língua, a sua raiz, a sua origem, né? Mas Lilian, obrigada. Com você. Tão bom, o papo vai embora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi bom. Muita experiência, uma bagagem. Para tanta mulher que está com tantos filhos, não? Não, quatro, sim, tem essa. Mas chegam hasta 6 filhos, né? Sim, tem. Digo, nossa, como é que se viram? Aí agora já tem um exemplo ali. Mas importante, né? Importante. Paciência. Sim. E essa vontade na verdade, ganhar filho, essa vontade de querer ter mesmo, né? Não porque engravidou por acidente e outro filho mais. Vontade de ter uma família grande. Sim, minha irmã brincava quando eu tava grávida da quarta, falando no Brasil, minha irmã tá grávida do quarto filho, mas não foi acidente, não. Ela planejou. A minha irmã também tem 4 filhos. A minha irmã também. Foi planejado e todo mundo Só que a minha irmã, a minha irmã ela tem 3 meninos, aí foi tentando até vir a menina. Veio a menina, pronto, agora acabou, agora chega. Mas ela também tem 4. Veio o menino, eu vou ter que esperar o neto. Vai tentar aqui. Muitos netos. Que venham muitos netos. Vem com bastante filha menina, vem bastante neto. Ai, Lilian, obrigada por essa troca de experiência, esse bate-papo bem legal. E tem bastante assunto aí, quem sabe para outra oportunidade. Sim. Falar mais. Sim, para participar coisa, né? Porque você sabe muito também de escola, principalmente, né? Esse negócio de escola, das meninas, tudo. Mas obrigada, então, né? Ficamos um pouco mais de bate-papo para a próxima. Tchau, meninas, até a próxima.